Retomando com um novo tópico, porque quando a gente fala sobre direito e aborda esses dois documentos, né, a Constituição e o ECA, parece que tudo esteve sempre muito organizado em nossa sociedade. Na verdade, nem sempre foi assim. A gente precisa fazer uma breve análise histórica, entendendo como tudo ocorreu, como que era antes, como que esses direitos eram garantidos, será que eram garantidos? Tá? E aí a gente, com essa análise histórica, a gente consegue também perceber o quanto avançamos e o quanto precisamos avançar. A roda dos expostos. Crianças eram abandonadas para a caridade nessa roda dos expostos, né? Então, as crianças no Brasil português, né, ele tinha esse caráter religioso, a atenção a essas crianças. A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia criou a primeira roda dos expostos lá na Bahia. E como era que essas crianças eram tratadas? Então, se vocês veem aí nessa imagem, era um compartimento cilíndrico, né? Então, ele girava e ele é instalado na parede dessa casa e ele girava de dentro para fora. Crianças eram colocadas nesse cilindro, eram abandonadas, tá certo? E depois de girada, ela ia para dentro da casa, tá certo? Dessa forma, quem ia lá colocar na roda dos expostos preservava a sua identidade. Então, pessoas abandonavam lá as crianças, né, nessa casa. Essa medida ela foi regulamentada em lei e se tornou a principal forma de assistência nos séculos 18 e 19. E ela ficou conhecida, era a roda dos expostos, mas muita gente também conhecia como a roda dos rejeitados. Então, essa foi uma medida regulamentada, né, nesse período. Em 1890, a gente teve o primeiro Código Criminal da República. E aí, a gente passa a ter a penalização de crianças entre 9 e 14 anos. Então, cria-se esse Código Criminal da República, né? Era um momento em que se havia muita violência urbana. E aí, esse código ele vinha para prevenir, né? Para poder punir também, ela tinha esse caráter punitivo entre crianças de 14 e 19 anos, tá certo? A responsabilidade penal, né, passa a ser considerada, né, diante da teoria do discernimento, tá bom? Essas crianças entre 9, elas eram recolhidas e havia uma avaliação, tá certo? Era uma avaliação de caráter psicológico que iria identificar, né, e o discernimento, como é a compreensão dessa criança em relação àquilo que ela cometeu, né? E aí essa compreensão sobre esse delito iria determinar essa penalização para essa criança. Então era assim que acontecia esse Código Criminal da República, né, nesse período de 1890. Em 1726 ainda, né, em 1923, a idade mínima para responder criminalmente passa a ser então, não mais 9, passa a ser a partir dos 14 anos. Foi a lei de número 4.242 e tratou que essa lei ela vinha como um formato de assistência e proteção, né, e ela qualificava, né, a partir dos 14 anos entre menores abandonados e menores delinquentes. Então, a gente tinha essa segmentação e essa lei ela iria regulamentar, né, posteriormente o decreto de 1923, tá bom? Então, aqueles jovens, tá certo, que estavam envolvidos em algum tipo de crime, contravenção, né, em algum vandalismo, eles eram considerados menores delinquentes. Tá certo? Então, eles estavam, né? Essa lei ela poderia ser imputada a esses a partir dos 14, não valendo mais a teoria do discernimento, que foi a teoria que a gente viu, né, no conceito anterior, tá bom? Então, já estava valendo e esses menores, né,
a partir dos 14 anos já estavam aptos a ser penalizados através dessa nova assistência e proteção ao menor, ok? E aí a gente chega em 1926 com um caso que choca, tá? O caso Bernardino é algo que até hoje, quando a gente fala, passa-se pela nossa mente humana como que a gente permite que ainda hoje aconteça casos tão violentos como esse, porque sim, né, a gente continua vendo na nossa sociedade, apesar da evolução, muita coisa como essa acontecendo. Então o engraxate, ele tinha 12 anos, Bernardino, ele foi preso porque ele jogou tinta de engraxate numa pessoa que saiu sem pagar pelo serviço. Então, esse ato dele, esse ato de revolta dele, né? Mas ele com apenas 12 anos, ele foi colocado numa prisão junto com mais 20 adultos. E esse menino, que era negro, né? Com 12 anos, ele foi violentado de todas as formas, né, possíveis e depois ele foi jogado na rua. Ele foi levado para um hospital, né? E narrou para um jornalista todo esse acontecimento. O caso ganhou uma repercussão nacional e mobilizou muitos e muitos debates, né, sobre essa questão, sobre esses casos específicos para destinar essas crianças, né, que cometeram algum delito e que precisam cumprir essa pena em lugares específicos. Então se gerou uma discussão muito grande diante desse debate, desse acontecimento com a questão do Bernardino, tá? E é algo para a gente pensar muito, muito até hoje. Um menino de 12 anos brutalizado, né, por 20 homens dentro de um lugar como esse. A gente ainda tem, em 1927, um outro código, né, que foi colocado para a nossa sociedade, que é o Código de Menores. E agora ele já estabelece essa imputabilidade antes dos 18 anos, ok? A Lei de Assistência e Proteção aos Menores, né? Ela foi reconhecida como esse código e agora ela já elimina aquela anterior que a roda dos expostos. Tá bom? E tornou os jovens imputáveis até os 18 anos. Então, até os 18 anos, eles estavam imputáveis quanto à lei e eliminava essa questão da roda dos expostos. E aí, ele traz essa questão que, para mim, tem uma relevância, tá bom? Ele cria a escola de preservação para delinquentes, né? Apesar dessa nomenclatura, a gente vê que começa-se a pensar também que não bastava a punição e nem a reclusão, que era necessário se pensar, sim, na questão da ressocialização. Então, acho que começa a se acender muitas luzes para essas questões, quando se fala, né, nos direitos da criança e do adolescente, nessa lei de proteção dos menores e que precisava ver essa escola de preservação para o delinquente. Então, não era só a reclusão, né? E a escola de reforma para o abandonado. Então, essa questão da escolarização, da formação, ela começa a acender luzes nesse processo histórico. Em dezembro de 1932, né, com a reforma penal, Vargas consolida essas mudanças na idade penal e aí agora não mais 18, vamos para os 14 anos, tá certo? Realizou a reforma, foi o Código Penal Brasileiro para validar várias alterações já feitas desde 1890 e dentre elas faz essa mudança, né? A maioridade penal de 9 para 14 anos, ok? Então esse é um outro marco. E aí começam a surgir nesse cenário de atendimento, de assistência à criança e adolescente, muitas outras questões que precisavam compor, né, essas medidas de proteção que eram aplicadas na época.
Então, se pensou nesse serviço e surgiu em novembro de 1941 esse serviço de assistência ao menor, que era chamado de SAM, tá certo? E ele era um serviço nacional, né? A questão era para cobrir todo o território nacional. Esse serviço de assistência aos menores, tá certo? Primeiro, o órgão federal, né? Se responsabilizava por esse controle dos menores que foram abandonados ou que estavam envolvidos em algum ato delinquente, né? Eles estavam ainda assim segmentados, tá certo? Atendia esses menores e aos delinquentes, e eles eram internados, tá certo? Em colônias e em reformatórios. A gente vê uma foto aí que representa esse período da época, e era colocado em atividades de formação também, ok? Eu fico pensando aqui, hein? Se você já pensou em muita coisa que aconteceu, e eu espero ver você nesse próximo vídeo que a gente vai continuar nessa análise.